Vamos lá, exercícios de trigonometria do triângulo retângulo, beleza? De diversos vestibulares do Brasil. Primeira questão que a gente vai fazer, Universidade Federal do Amazonas. A questão vamos lá, vamos jogar na tela a questão, dá o pausa, lê e a gente vai para a questão. Beleza? Vamos lá. Bem, se um cateto e hipotenusa do triângulo retângulo medem 4A e 2A, vou botar o 4A aqui, beleza? E vou colocar o 2A aqui, certo? Poderia ter colocado aqui ou aqui. Hipotenusa, não tem erro, oposto ao ângulo reto. Show? Bem, gente, o problema está pedindo, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado. Vamos calcular esse lado aqui para a gente poder saber qual é o menor lado. Obviamente a hipotenusa não pode ser, ok? A hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo, tá? Porque é oposto ao maior ângulo. Se a gente fizer Pitágoras aqui, a gente vai chamar isso aqui de x, certo? Descarta o A. Vamos trabalhar só com 4 com 2. O resultado que a gente achar do 4 e 2 aqui, no caso, a gente bota o A depois, tá bom? Só para ficar botando muita coisa. Então, Pitágoras, né? Vai ficar 16, que é o 4 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais x ao quadrado. Tudo bem? Jogando esse 4 para cá, subtraindo, vai dar 12. Opa! Então nós estamos falando que o x é a raiz de 12, que é quanto, gente? É 2 raiz de 3. Tudo bem? Lembram disso, né? Se você tem o raiz de 12, o 12 fatorado é exatamente o que, gente? É o 2 ao quadrado vezes 3, certo? 4 vezes 3, 12. Quando a gente tem raiz quadrada, essa potência de 2 sai. O 3 não simplificou, fica. Pronto. Então, esse lado aqui vai valer quanto, gente? Vai valer 2 raiz de 3A. Todos têm A, a gente bota o A também. Até aí, tranquilos? Beleza? Tá. O que acontece? A gente vai precisar aqui de... Cadê? Ele quer agora o seguinte. Ele quer a tangente do ângulo oposto ao menor lado. O menor lado, então, vai ser esse, ó. Aqui é 4A, 2A e 2 raiz de 3A. 2 raiz de 3 é maior que 2. Então, esse ângulo aqui tem uma tangente. Vamos chamar esse ângulo de θ? Esse ângulo θ tem uma tangente. E é exatamente o que o problema quer saber. Então, a gente vai concluir fazendo o seguinte. Tangente de θ é a razão do cateto oposto, correto? Sobre o adjacente. Então percebam vocês que o A a gente simplifica, o 2 também. O que sobrou? 1 sobre raiz de 3. Beleza? E para fechar a questão a gente vai fazer o quê? A gente vai racionalizar. Gente, quando a gente tem 1 raiz de 3, a gente racionaliza, né? Multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima. Então 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Raiz de 9 dá 3. Vamos ver se tem essa resposta. Então a resposta certa vai ser letra B de bola. Beleza? Vamos lá, vamos fazer uma questão clássica do Enem agora, tá? De trigonometria do triângulo retângulo. Vamos lá, vou soltar a questão aí, pausou e leu. Vamos lá. Beleza. Gente, primeira curiosidade dessa questão, primeiro aspecto que vale a pena destacar, é que a maioria das questões, tá, de trigonometria, por exemplo, que tem a inclinação de um muro, de uma parede, de uma torre, sei lá, de uma escada, geralmente, as questões dão um ângulo de inclinação, né, dessa torre, por exemplo, com o chão. Geralmente dá esse ângulo aqui, ok? Só que não é obrigatório isso. Essa questão, por exemplo, diz que... Eu peguei só a parte frontal aqui do prédio, né? Esse prédio da Espanha. O que acontece, gente? O problema está falando da inclinação, mas não em relação à horizontal, e sim em relação à vertical. Então, se a gente traçar aqui, ó, exatamente essa vertical, ok? Ó, a direita desse segmento aqui coincide com exatamente está alinhado com a esquerda desse segmento lá de cima, tá? A base do prédio, o topo do prédio. Aqui é o chão. Tudo bem? Gente, é esse ângulo de inclinação aqui que o prédio faz com a vertical. Olha que interessante.
não é com a horizontal. Por isso que o ângulo é pequeno, né? 15 graus, beleza? Imagina se fosse 15 graus em relação ao chão. Não existe arquiteto no mundo, né, que ia conseguir, arquiteto e engenheiro, que ia conseguir deixar esse prédio em pé. Então essa inclinação que o prédio tem em relação à horizontal é de 15 graus. Confere na questão, tá? Outra coisa que ele diz... Opa, peraí. Lembrando que na questão, só para deixar bem claro, gente, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Eles estão exatamente alinhados. E o problema, na hora que a gente destaca isso aqui na figura, surge um triângulo retângulo. Tudo bem? Eu vou até chamar, por exemplo, esse ponto aqui do prédio, O. Pronto, o triângulo retângulo ABO. Fixa nele agora. Tudo bem? Nesse triângulo retângulo ABO, o problema também dá o seguinte, ó, ele diz que a altura desse prédio é de 114 metros. Tudo bem? Gente, conferindo 114. Esse 114 não está aqui não, ó, ele está aqui. A altura de um prédio é a distância do topo até o chão. Então esse pontilhado vermelho aqui é o nosso 114 metros, tá bom? Então olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou jogar esse triângulo aqui fora, tá? Não vou nem botar no mesmo tamanho não, só para a gente poder trabalhar com ele em paz aqui, sossegado. Então eu vou reforçar aqui, ó. Então nós temos um triângulo retângulo, tá bom? Em que a gente sabe esse cateto, que é 114, e a gente sabe esse ângulo aqui, que é de 15 graus. Até aí tudo bem? Gente, o problema está pedindo... Outra coisa, no enunciado, vocês acabaram de ler a questão, ele diz que esse prédio é um exemplo perfeito de um prisma de base quadrada. Lembrando que ele não é reto, ele é oblíquo, tá? Mas é de base quadrada. Opa, de base quadrada significa o seguinte, nessa percepção que a gente está tendo da figura, a gente só está vendo a aresta do quadrado, tudo bem? Mas o terraço dele é quadrado, ou seja, vamos chamar esse segmento aqui de x. Então, na prática, o problema está pedindo o que, gente? Está pedindo o x ao quadrado. Se a gente descobrir quanto é que vale a aresta daquele quadrado lá de cima, né, ou da base do prédio, ou lá do topo do prédio, pronto, a gente vai só elevar ao quadrado que a gente vai descobrir a área desse quadrado. Ou seja, gente, simplificando a questão, trigonometria do triângulo retângulo, vamos descobrir o x, elevar ao quadrado e matar a questão, beleza? E aí, olhando para essa figura, gente, a gente vai usar seno, cosseno ou tangente. Quando não tem hipotenusa, é sempre tangente, porque a tangente é a razão do cateto oposto sobre o adjacente, beleza? E aí você fala assim, Zimmer, você não lembrasse disso na hora. No enunciado você ia ver, porque o problema deu a tangente de 15 graus, ok? Lembrando que a tangente de 15 graus, a gente até poderia, por operações de arco, chegar nesse valor, sem o Enem ter dado. Mas o Enem sempre dá, tá? O Enem não vai trabalhar operações com arcos duplos, né? Se eu estou me arriscando a falar sempre? Sempre é muito perigoso, né? Mas o Enem realmente ele costuma dar essas informações, tá bom? Então, utilizando o valor de 0,26 por valor aproximado da tangente de 15, vamos botar logo aqui, né? Tangente de 15, o Enem pediu para usar o 0,26. Vamos fazer isso, gente. A gente sabe que a gente vai ter que usar a tangente de 15 nesse triângulo retângulo, que é a razão do cateto oposto, que é x sobre o adjacente, que é 114. Tudo bem? E isso aqui a gente iguala a 0,26. E agora é só multiplicar cruzado. Então vamos lá, gente. Basicamente a gente tem que multiplicar o 114 pelo 0,26. Beleza? Vamos fazer essa conta aqui rapidinho. Ó. Aqui vai ficar 24. Vai 2, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 6. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. Então finalizando essa conta, paraná, deu 9 e aqui dá 29, olha só. Multiplicamos cruzado, esse x vai ser igual a 29,64. É quase 30. Zimmermann, a gente tem que levar ao quadrado, né? Porque ele quer a área. Ele quer a área da base, né? Pode ser tanto a base superior quanto a inferior. Vou ler de novo a pergunta, hein? Descobre-se que a área da base desse prédio
que ocupa na avenida um espaço D. Gente, essa questão do Enem, ele dá intervalos. Na letra A ele fala, essa área é menor que 100 metros quadrados. Na letra B diz entre 100 e 300. Na letra C diz entre 300 e 500 metros quadrados. Na letra D diz entre 500 e 700 metros quadrados. E na letra E diz maior que 700. Gente, não precisa nem fazer essa conta. Isso aqui é quase 30. Quanto é 30 ao quadrado? 900. Já passou muito de 700. 29,64 ao quadrado é próximo de 900. Então a resposta certa é letra E de elefante. Beleza? Então gabarito diz exatamente maior que 700 metros quadrados. Beleza? Vamos lá. Mais uma questão do Enem. Essa questão aqui, muito provavelmente, foi uma das questões mais difíceis do Enem, tá? De todos os tempos. Só que, quando a questão é muito difícil, o índice de acerto geralmente é de 20%, né? Que é a chance do aluno chutar no escuro e acertar. Só que essa questão, ela tem uma coisa interessante. O índice de acerto dessa questão, esse é dado oficial do INEP, tá? Foi de aproximadamente 28%. Ou seja, por que isso? Porque tem uma coisa interessante nessa questão. Primeira coisa, deixa eu jogar a questão para vocês. Vamos lá. Vou jogar a questão, dá uma lida com calma, analisa a figura e olha a pergunta e as opções de múltipla escolha para eu continuar debatendo isso aqui. Solta a questão. Bem, gente, olha só. O ponto que eu quero chegar para justificar desse índice estar um pouco distante do de 20%, né? É que, percebam vocês que o problema, ele está pedindo o deslocamento desse ponto Q no eixo X, tudo bem? E as respostas são trigonométricas. E aí a gente tem resposta com seno, a gente tem resposta com cosseno, a gente tem resposta com tangente. Então muitos alunos que chutaram no escuro tiveram uma malandragem. Não é garantia de nada, mas no círculo trigonométrico, gente, aliás eu botei plano cartesiano, só lembrar o círculo trigonométrico rapidinho, aqui ó. No círculo trigonométrico a gente tem o eixo do cosseno que é deitado e o eixo do seno que é em pé. No momento que o problema está pedindo em relação a esse eixo horizontal, um deslocamento em cima do eixo horizontal, muitos alunos tiveram provavelmente a malandragem de ir na resposta do cosseno. Não, assim, existem duas questões com cosseno, por isso que de repente o índice poderia ter sido maior. Se tivesse só uma opção com cosseno, muito provavelmente, aliás, com certeza, esse índice de acerto teria passado de 30%. Ou seja, gente, vale como dica também. Pegou uma questão do Enem, não tem a mínima ideia do que fazer, dá uma analisada, porque às vezes existem algumas pistas conceituais, ok? Então, quem sabe esse conceito trigonométrico já poderia ter ajudado em relação à questão. Tá bom? Beleza? Bem, gente, basicamente, vocês leram agora, né, a questão. E presta atenção. Vai haver aqui uma rotação nesse sentido, e esse ponto P, ele vai fazer aqui um deslocamento, exatamente em cima dessa circunferência, beleza? Esse deslocamento é exatamente o que ele chama na questão de deslocamento D. Confere? Então vamos lá de novo, a projeção sobre o eixo percorre no sentido horário uma distância D. Perfeito, sentido anti-horário, né? Esse aqui é o sentido anti-horário, um percurso D. Vamos fazer aqui, vamos destacar em vermelho esse percurso D. Aí muita gente, né, fala assim, pô, Zimmermann, no enunciado está dizendo que o D tem que ser menor ou igual ao raio. Beleza? A questão fez isso para não passar muito para cá. Ele quer que esse deslocamento, a questão fique resumida nesse espaço. Então vamos colocar, por exemplo, que esse ponto D, ele tá, esse percurso D seria esse arco que eu estou destacando aqui de vermelho. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, gente. No momento que esse ponto P saiu daqui, percorreu D, né? Vamos chamar isso aqui de D. Esse arco é o D. E chegou aqui, o que aconteceu com essa... O enunciado fala a palavra projeção. Gente, toda a prova do Enem vai ter alguma questão de projeção, tá? Geralmente, as questões de projeção do Enem são em 3 dimensões. Geralmente, quase sempre. Curiosamente, nessa questão, é só em R2, é só em 2 dimensões. Então, a projeção é a sombra.
ok? E também, historicamente, sempre o Enem faz projeção em relação à horizontal. Mas cuidado, uma projeção pode ser em relação à vertical também, tá? Historicamente o Enem, eu tenho quase certeza que o Enem só fez até hoje sempre em relação à horizontal, tá bom? Gente, então imagina o seguinte, esse ponto Q é a sombra do ponto P. Então no momento que a gente está rotacionando isso, esse ponto P veio para cá, essa sombra vai deslocar para cá. Então vamos botar agora a nova sombra. A nova sombra vai ser exatamente aqui nesse ponto, beleza? Esse deslocamento da sombra é o que o problema pede. Questão realmente difícil de entender, não é isso? Então o ponto Q terá percorrido no eixo X, eu estou usando a mesma, inclusive a mesma variável, tá? Variável tradicional, né? Tão querida variável X, tá bom? É exatamente isso que ele quer. Então o que a gente vai fazer, gente? Vamos fazer o seguinte. No momento que esse ponto P veio para cá, vamos traçar de novo esse raio, só que agora nessa posição, né? Ele saiu daqui, veio para cá. Então vamos traçar de novo esse raio aqui. E aí vamos prolongar esse ponto P, a projeção dele, se a gente subir, ó, vamos prolongar até aqui em cima. Opa, surgiu um triângulo retângulo, que eu vou tirar ele daqui, porque ele está pequeno, e vou dar uma boa ampliada nele aqui. Gente, presta atenção. O que a gente tem nesse triângulo aqui, esse triângulo reproduzido e uma ampliada nele? Isso aqui é o raio, chama de R. Tudo bem? Esse X aqui que a gente quer, ele não aparece nesse triângulo retângulo não. Só que olha só, a gente vai dar um jeito de jogar esse X para cá. Sabe fazendo o quê? Se tudo isso aqui é X, desculpa, se tudo isso aqui é raio e isso aqui é X, isso aqui a gente vai chamar de quê? Raio menos X. Vou repetir, hein? De novo. Se esse pedacinho aqui é o X, não é? Eu joguei esse X para cá. E tudo isso aqui é raio, esse segmento, que é o que aparece aqui, é raio menos X. Beleza? Gente, atenção, essa questão é bem difícil. E a gente tem, na verdade, aqui também um setor circular, né? Eu acho que é interessante a gente dar um nome para esse ângulo aqui. Aliás, a gente tem que dar uma olhada nas opções de múltipla escolha, porque essas respostas estão em função de alguns elementos. Está aparecendo o D, ok? Na resposta. E está aparecendo o raio. Está aparecendo o D e está aparecendo o raio. Lembrando que o D é exatamente esse deslocamento aqui feito pelo arco. E o raio, a gente já está ali desde o início. Tudo bem? A gente vai ter que dar um jeito então de sumir com esse X. A gente vai ter que dar um jeito de sumir com esse X. Aliás, sumir com esse X não, gente, desculpa. Achar esse X, que é o que ele quer. Então vamos dar um jeito de relacionar o X com o R e com o D, tá bom? Só que aí você fala assim, pô, Zimmermann, já está com variável demais, você está querendo colocar outra? Eu tenho que botar o ângulo. Então quem vai sumir aqui é esse θ que eu acabei de criar, tá bom? A gente vai dar um jeito de sumir com ele. Galera, em primeiro lugar, no momento que a gente quer, só com essa figura que a gente tem, vocês concordam se a gente aplicar cosseno, e aí vem a dica, né, que realmente muita gente foi e se deu bem. Se a gente usar cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente começa a relacionar elementos. Então, cosseno do ângulo θ é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza. Só que acontece o seguinte, eu não quero que apareça cosseno aqui. Só que antes de eu me preocupar com esse... Desculpa, cosseno não. Eu não quero que apareça o θ. Só que antes de a gente se preocupar com esse θ, vamos isolar logo esse X. Então vai ficar o seguinte, ó, multiplicando cruzado. Vai ficar aqui R menos X, beleza? É igual a R vezes cosseno de θ. Esse vezes esse é igual a esse, tá bom? E olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou deixar esse R aqui, vou jogar esse R cosseno θ para a esquerda, ou seja, subtraindo, e esse X vai ficar positivo aqui. Beleza? Eu estou toda hora olhando aqui para a questão, para a resposta, porque a gente está fazendo a questão e tem que se moldar em relação ao que o Enem queria que a gente respondesse. Certo?
Então eu já estou vendo ali que tem R em evidência. Então não vou perder tempo, vou colocar o R em evidência aqui, beleza? Então, ó, botou o R em evidência, tirou o R aqui, ficou 1, tirou o R aqui, fica menos cosseno de θ. Show! Estamos bem encaminhados. Estamos muito bem encaminhados. Eu já estou até vendo uma resposta em potencial. Só que presta atenção, não pode aparecer θ aqui, não tem problema. Olha o que a gente vai fazer para sumir com esse θ, inclusive botar D e R, né? Que é o seguinte, lembrando, a gente quer o x, hein? A resposta vai ser isso aqui, o x já está isolado. Lembra que eu reproduzi esse triângulo aqui? Eu vou reproduzir agora esse setor. Ó. Esse setor circular aqui... Eita, difícil hoje, hein? Esse setor circular, lembrando que esse ângulo aqui é o ângulo θ, que eu inventei na questão, tá bom? Esse arco aqui, ó, é exatamente o deslocamento do ponto P na circunferência, a gente está chamando isso aqui de D, o enunciado falou isso, beleza? E aqui, ó, é raio para cá, raio para cá, é um setor circular, tudo bem? E aí, matematicamente, existe uma relação que ela funciona em radiano, que ela é bem simples. Ângulo vezes o raio é igual a arco. Não esqueçam disso. Ângulo vezes o raio é igual ao arco. Para não complicar, eu não vou demonstrar isso aqui agora não, tá? Mas a demonstração dessa formulazinha se faz por regra de 3. Tranquilo? Mas vamos lá, não esquece disso. Em radiano sempre. Zimmermann, se tivesse, por exemplo, uma questão 30 graus e aqui 10 centímetros, você não pode multiplicar 30 graus por 10 centímetros, tá bom? Inclusive, essa é uma das justificativas da gente usar o radiano. Mas, se tiver em radiano, tá? Você vai simplesmente multiplicar ângulo vezes o raio igual ao arco, tudo bem? Lembrando que o radiano, gente, ele é o π sobre 3, né? E qual é a relação que existe de graus para radiano? 180 graus está para π radiano, ok? Beleza, 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 gente. Então, esse θ aqui é o D sobre R. Acabou a questão. Porque eu vou reescrever. Ó, Zimmermann, mas esse x está na direita. Tem diferença nenhuma, né, gente? Então, o x que a gente quer vai ser o R vezes 1 menos cosseno de D sobre R. Fechou parênteses. Olhou para cá. Gabaritou. Gabarito da questão é letra B de bola. Tranquilo? Show!